coisa que eu tenho assim, mais importante, tem alguns comentários sobre o texto do papel, mas a única coisa que eu acho que é importante, eu acho que você tem que, de alguma forma, juntar um pouco mais essas duas coisas. Elas estão muito separadas. A gente ouve bastante sobre crack, depois a gente ouve bastante sobre a questão do sumo patológico, mas essas coisas estão muito pouco juntas. Provavelmente tem muito pouca referência sobre isso também para você ir atrás, mas o que for possível, tentar trazer essas coisas um pouco mais juntas, tentar encadear um pouco mais, porque elas estão muito distintas. Existem coisas aqui que a gente consegue imaginar por que elas estariam relacionadas, eu acho que vale fazer essas relações. Muito da sua introdução poderia ir para a discussão, e daí você conseguiria ajudar nesse encadeamento. Mas, no geral, muito bom. Parabéns. Parabéns, Isabela. Eu também acho muito interessante. A gente trabalha com a farmacologia, né? Tem um trabalho que enfatiza a droga, o grande problema que é o crack. Eu acho que é muito interessante. E, nesse sentido, eu tenho uma sugestão, né? Aliás, antes eu gostaria só de comentar em relação ao resumo. Gostaria muito que você revisse o resumo, porque está fora um pouco de lugar. Você termina falando do caso que você está relatando, e sendo que ele deveria estar no meio, né? Uma introdução, um relato do caso e uma conclusão. O resumo também deveria obedecer isso. E eu sugiro para a introdução, até corroborando muito o que o Henrique falou aqui, que isso pode ajudar você até a explicar e juntar um pouco as coisas. Se você explicar, nem que seja de forma rápida, os mecanismos de ação da cocaína e do crack, até fazendo um parâmetro entre os dois, que isso é uma curiosidade, todo mundo tem, a diferença, né, da ação, né, do tempo de ação, mas fazer uma coisa rápida. Porque isso, e até também para falar um pouco do mecanismo de dependência, que é um pouco diferente, né, e a gente vê na prática, né, como que é o crack, inclusive o relato do paciente que se apaixonou pela droga pela primeira vez, né? A gente ouve relato assim dessa facilidade em ter essa neuroadaptação, né? Que é o que a gente chama de vício, de dependência. A gente vê muito isso com heroína, né? E a gente sabe que hoje, até não conheço tantos estudos, mas pelo grande problema social que se tornou o crack, a gente imagina que essa dependência seja de forma mais avassaladora que até a própria heroína, né? Então eu sugiro isso, eu acho que com isso na introdução, depois você pode transpor para a discussão e alinhavar melhor as coisas, tá? Mas parabéns. Obrigada. Eu também gostaria de parabenizar você, um trabalho bastante interessante, um trabalho bastante relevante sobre o ponto de vista social, sobre o ponto de vista científico e também do ponto de vista profissional. Eu queria também te fazer algumas sugestões. Por exemplo, eu sinto que no título você focou muito a questão do ciúme, mas quando você apresenta o seu resultado, inclusive nas suas conclusões, você foi muito mais abrangente do que só a questão do ciúme. Então, sugiro rever aí a questão do título, se não seria mais interessante você focar os outros aspectos como consequência do uso dessas drogas. Eu sinto que o seu trabalho abrange muito, além do ciúme, abrange também outros aspectos. Como o professor Nilo falou também, deixei como sugestão uma revisão do seu resumo. Por exemplo, a questão aí do objetivo, a gente não observa do próprio material e método, e também da questão das conclusões, sobretudo a questão das conclusões. Sinto que seria importante também você deixar aí para a gente a questão do objetivo explícito no trabalho, que aquela história é muito importante isso, porque quando nós vamos ver aí a descrição da conclusão, normalmente nós precisamos ir do objetivo para até estabelecer essa relação entre o objetivo e a questão das conclusões. Sugiro também a questão de você colocar aí o documento do CESP, como sendo aí uma forma de validar o seu trabalho, que ele está aí preparado para ser, no caso, aí, desenvolvido. E, finalmente, como coloquei no início, quero te parabenizar. Um trabalho aí bastante interessante, que desperta interesse, sobretudo porque a gente tem uma série de dúvidas ainda com relação a esse tema estudado.
Parabéns. Obrigada. Agora nós iremos fazer